Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o Shinobi Universal. Capítulo 380. Como a arena já estava preparada, Natsuki não tinha mais pressa. Ele pegou um grande monte de sementes de girassol e começou a quebrá-las, pensando em quais outras brechas ainda poderiam existir. Então Tenten estendeu a mão também e pegou um punhado. O casal mastigou sem parar como dois hamsters, sem o menor sinal de nervosismo. Isso fez com que os 4 Kage, que estavam um tanto tensos, olhassem para eles com uma mistura de divertimento e impotência. Um resmungo. Por que você está comendo comida de hamster? Essa coisa é boa mesmo? Natsuki deu uma risadinha. Você não entende. Hamsters são exigentes com a comida. Se eles gostam, é porque deve ser gostoso. Tipo amendoim. Hamsters não comem amendoim? Olha, amendoim é muito. Ele piscou. Brotos de bambu. A não respondeu, mas pareceu achar que fazia sentido. Ao ouvir isso, Mei também estendeu a mão e pegou um pouco. Vendo vocês dois comerem tão felizes, fiquei com vontade de experimentar também. Ficar esperando é um saco. Então ela copiou os movimentos de Natsuki e Tenten, um após o outro, e rapidamente ficou viciada. Os humanos geralmente não desgostam de nozes e sementes, e as meninas que gostam de lanches apreciam ainda mais. Depois que você domina o método de comer rápido, é difícil parar. Vendo isso, Tsunade também pegou um punhado. Depois de mastigar um pouco, sentiu sede. Uma jarra de saquê seria perfeita agora. Mei fez um sinal de positivo com o polegar. O Okage tem razão. Então, quer uma bebida? Sementes com álcool naturalmente. Mas a conversa deles fez o Aionoki revirarem os olhos. Comer sementes era uma coisa, mas eles estavam falando sério sobre beber também? Será que não sabiam que estavam prestes a enfrentar um inimigo poderoso? Será que eles estavam planejando ir lá e brigar com Boxe bêbado? Felizmente o inimigo ainda não havia chegado. Nesse instante, um batedor surgiu correndo e gritou: Madara está aqui! Madara está aqui! Obito está com ele! Os 4 Kage imediatamente se levantaram, fixando o olhar à frente. Logo viram um homem com a armadura vermelha dos estados combatentes se aproximando, com um homem de manto preto estampado com nuvens vermelhas caminhando ao seu lado. Madara! Obito! Um grito. Preparem-se para o combate. As forças aliadas Shinobi responderam com um rugido estrondoso. A cena era vasta e imponente. 80.000 contra 2, ninguém podia dizer quem venceria ainda. Mas o moral do lado aliado estava nas alturas, sem se deixar abalar minimamente pela aura dominante de Madara. Madara cruzou os braços e exclamou: Forças aliadas Shinobi, ouçam bem. Eu, Madara, ordeno que vocês me entreguem todas as bestas com cauda hoje e pouparei suas vidas. Se recusarem, não me culpem por ser implacável. Chega de conversa. O A não se conteve em nada. Um homem morto da era antiga pertence à sepultura, e sua alma pertence à terra pura. Pare de semear o caos no mundo dos vivos. Madara, já que você começou esta guerra, hoje só há um resultado possível: 3 vitórias consecutivas. Quanto a Obito, aquele que declarou guerra, ele nem sequer merecia ser mencionado. Obito não se importou. Ele nunca fez isso por nenhuma grande causa para o mundo Shinobi. Ele fez isso por amor e saudade, só isso. Madara riu das palavras de Ua. Uma risada louca e desenfreada. Ha 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 ha. Se é assim, então vamos começar. Kuruka. Enquanto falava, avançou diretamente para eles, desafiando-os abertamente para um duelo. Natsuki, você não teve o suficiente ontem, não é? Venha, lute comigo de novo. Natsuki acenou com a mão. Seu velho está trapaceando. O Edo Tensei não teme a morte. Toda vez que eu te mato, você se recusa a admitir a derrota. Quem quer lutar com você? Primeiro destrua o Edo Tensei, depois conversamos. Ei, isso não depende de você. A velocidade de Madara aumentou ainda mais como uma flecha disparada de um arco. E ele compreendeu claramente, em toda a força aliada, o mais forte provavelmente era Natsuki. Se ele derrotasse Natsuki, lidar com a força aliada depois disso se tornaria muito mais simples. Já que era esse o caso, ele bem que poderia começar por aliviar a coceira de ontem. Mas antes que ele pudesse alcançá-los, os Shinobi ao redor atacaram primeiro. À esquerda, uma enorme liberação de água surgiu. À direita, uma enorme liberação de raios irrompeu. O dano combinado de raios e água não era brincadeira, vamos ver como Madara lida com isso. Uf! Meros grãos de areia. Madara zombou e ativou Susanoo diretamente para a defesa, completamente destemido diante do ataque combinado das forças aliadas. Quando os ataques terminaram, Madara estava ileso. Ele até se virou e lançou um ataque de fogo de volta na direção do lado que acabará de usar o ataque de água. Aqueles Shinobi, desidratados e pegos de surpresa, certamente seriam queimados até a morte. Doton, liberação de terra, parede de estilo terrestre. Felizmente, Shinobi da retaguarda avançaram rapidamente, erguendo juntos uma imponente muralha de pedra, bloqueando finalmente o mar de chamas. Mesmo escondidos atrás da muralha, eles ainda eram torrados pelo calor até se tornarem insuportáveis. Muitos sentiram o medo crescer em seus corações, convencidos de que Madara não poderia ser derrotado. Os 4 Kage também viram isso e perceberam que a força comum das forças aliadas não era suficiente. Eles não podiam mais ficar parados. No segundo seguinte, 5 pessoas atacaram Madara juntas. Por que 5? Porque Jiraiya também entrou em batalha, compensando a ausência de Gaara. Naquele momento eram efetivamente os 5 Kage enfrentando Madara. Ha ha ha. Dessa vez são 5 de uma vez?
O sorriso de Madara era repleto de desprezo. Da última vez, nem 3 Kage conseguiram vencer. Adicione mais 2 e você ainda não vai ganhar. Você está apenas se esforçando em vão, ganhando tempo completamente inútil. Mas o Ua, Tsunade e os outros não responderam. Simplesmente avançaram sem trégua. Jiraiya atacou primeiro, invocando Gamabunta e em seguida, liberando um estrondoso ataque de fogo. Katon, liberação de fogo, bala de chama de óleo de sapo. Se você olhasse com atenção, poderia até ver os cantos dos olhos dele marcados com uma pigmentação sombreada. Ele claramente já havia entrado no modo sábio. No momento em que Madara apareceu, ele começou a se preparar e agora era a hora de usá-lo. Contra um inimigo tão temível quanto Madara, Jiraiya sabia que precisava usar todo o seu poder, então entrou no modo sábio sem hesitar. Bom, Madara o elogiou, mas com o Susanoo erguido, ele não sentiu o menor medo. Ele atravessou a bala de fogo de Jiraiya e chegou instantaneamente diante de Gamabunta. As enormes espadas gêmeas de Susanoo o derrubaram. Gamabunta não ousou ser descuidado. Imediatamente desembainhou sua espada para enfrentá-lo, mas no segundo seguinte, as espadas gêmeas de Susanoo o pressionaram contra o chão, a diferença de poder bruto óbvia. Gamabunta não conseguiu conter a reclamação. Jiraiya, seu desgraçado. Você me invoca para lutar contra um monstro desses? Jiraiya suspirou impotente. Gamabunta, eu não tenho escolha. Aguente firme. Gamabunta não se deu ao trabalho de discutir mais, em vez disso, cerrou os dentes e manteve sua posição. Os sapos do Monte Myoboku honraram seus contratos, se fossem invocados, ajudariam Jiraiya até o fim. Além disso, Fukazaku e Shima haviam instruído isso especificamente. Nem mesmo Gamabunta ousou desobedecer. Ainda assim, o confronto direto com o Susanoo de Madara estava realmente tornando as coisas difíceis para ele. Vendo isso, Tsunade rapidamente usou um jutsu de invocação também. O enorme Katsuyu apareceu e um jato de ácido foi expelido diretamente sobre o Susanoo, corroendo-o instantaneamente e abrindo 3 buracos. Como esperado, Katsuyu estava em um nível completamente diferente. O ácido era aterrorizante. Até Madara pareceu surpreso. As 3 grandes regiões sábias, hein? São todas feras, mas têm alguma habilidade, de fato. Capítulo 381. Do outro lado, um grupo de pessoas bloqueava o caminho de Obito. Neji, Shino, Kurotsushi, Darui, Shojuro e Temari, cada um deles um jovem talento excepcional de sua vila. HM? Darui? Jovem talento. Esquece. De qualquer forma, era o Kakashi que estava na frente. Kakashi encarou Obito com um olhar solene e tentou acalmá-lo. Obito, pare. Todos aqui fazem parte das forças aliadas Shinobi. E o mundo que você quer criar não é real. Rin também não será real lá. Cale-se. Obito rugiu. Se você está aqui para me impedir, então lutaremos. Hoje, ou você morre ou eu venço. Kakashi balançou a cabeça. Se você insiste nisso, então terei que lhe dar umas boas lições. Dito isso, ele ergueu uma kunai e atacou. Obito não usou seu poder ocular em momento algum. Ele ergueu sua própria kunai e enfrentou Kakashi de frente, golpeando lâmina contra lâmina. Mas seu taijutsu não era lá essas coisas. Em pouco tempo, Kakashi o pegou em cheio e o derrubou no chão com um chute. Kakashi tentou contê-lo, mas foi repelido por uma força repentina e repulsiva. Claramente, Obito havia perdido a troca de golpes em taijutsu e só lhe restava recorrer àquilo em que era realmente bom. Neji, é claro, não ia ficar ali parado enquanto Kakashi relembrava o passado com um velho amigo. Ele avançou e desferiu os 8 trigramas 64 palmas de vácuo. Palma após palma detonou com violentas rajadas de repulsão, forçando Obito a ativar a intangibilidade imediatamente. Mas Kakashi não tinha mais o luxo de se conter. Ele também usou o Kamui, anulando a intangibilidade do Kamui de Obito. A expressão de Obito mudou drasticamente. Ele imediatamente liberou o poder do Rinnegan, bloqueando todos os golpes de palma de Neji. Doton, liberação da terra, espinhos de pedra da terra. Kurotsushi se juntou à luta, e lanças de pedra irromperam do chão, atingindo Obito. Obito só podia se esquivar. Com seu Kamui neutralizado por Kakashi e o Rinnegan pressionado por Neji, ele não tinha mais capacidade de lidar com os ataques de todos ao mesmo tempo. Futon, liberação de vento, técnica da Doninha em forma de foice. Hanton, liberação de tempestade, circo laser. Iramekarei Kaio, liberação de Iramekarei. Temari, Daru e Shojuro atacaram em sequência, forçando Obito a uma retirada constante. Shino, por outro lado, não se mexeu. Na visão de Shino, as técnicas de Obito já estavam completamente neutralizadas. Intervir agora seria o mesmo que chutar um homem que já está caído. Ele não estava interessado, então não atuar não era problema para ele. Além disso, ele tinha a sensação de que a situação não permaneceria tão simples. Algo mudaria mais tarde, haveria uma variável. Assim, ele conservou energia e chakra, aguardando o momento em que realmente precisaria agir, quando pudesse causar um impacto decisivo. Neji teve pensamentos semelhantes. Neji não era estúpido. Ele jamais acreditaria que eles poderiam derrotar Madara e Obito tão facilmente. Se fosse realmente tão simples, com a força de Natsuki já teriam conseguido. Portanto, a cautela era a melhor escolha, guardar as forças para quando fosse necessário. Quanto à barreira de repulsão de Obito, quebrá-la não foi nada difícil. Algumas técnicas bastaram. Do outro lado, Madara naturalmente percebeu a situação difícil de Obito, mas não se deu ao trabalho de intervir. Aos seus olhos, Obito havia provocado aquilo.
Ele possuía 2 Kamui e ainda assim entregou um para Kakashi. Agora, ele foi neutralizado e sequer conseguiu manifestar o Susanoo. Um Mangekyo que não consegue usar o Susanoo, isso ainda pode ser considerado um Mangekyo? Raiton, liberação de relâmpago, fluxo pesado e violento. Doton, liberação de terra, técnica da rocha com peso adicional extremo. O Raikage iniciou um forte empurrão. Tsuchikage Onoki subiu em suas costas novamente e com os dois trabalhando juntos, o impacto escaldante atingiu Susanoo, abrindo rachaduras irregulares por toda a sua extensão. Tsunade aproveitou a brecha e desferiu um soco de força monstruosa, despedaçando Susanoo. Mei naturalmente prosseguiu imediatamente. Suiton, liberação de água, técnica do dragão de água, surgiu e lançou Madara para o céu. Agora, Onoki lançou decisivamente o Jinton, liberação de poeira, diretamente no corpo de Madara. Mas antes que pudesse comemorar, viu-o ser absorvido. Uma técnica Rinnegan Fusantan, rebote de selamento. Mesmo já sabendo que isso provavelmente aconteceria, Onoki não conseguiu esconder sua frustração. Madara contra-atacou imediatamente. Ele formou selos e cuspiu 5 dragões de fogo, mirando em todos os 5 com precisão. Katon, liberação de fogo, técnica da canção de liberação da chama do dragão. Os dragões de fogo atacavam de cima, de baixo, da esquerda, da direita, de todos os ângulos. O acerto era praticamente garantido. Não havia como desviar. A única opção era enfrentar o ataque de frente. Jiraiya e Onoki imediatamente trabalharam juntos para erguer Doton, liberação de terra, parede de estilo terra, mas a parede foi destruída com facilidade, forçando os 5 a uma luta desesperada para evitar serem engolidos. Quando as forças aliadas Shinobi viram até mesmo os Kage lutando juntos sendo intimidados por Madara, o moral vacilou. Alguns até sentiram o medo se instalar, recuando em pânico. Natsuki escolheu aquele momento para falar. Tsunade-sama, terminou com seus exercícios de calistenia de idosa? Não está na hora de passar o bastão para a geração mais jovem? Tsunade riu e o xingou. Seu pirralho, querendo apanhar é? Sou eternamente jovem. Não preciso de ginástica para a terceira idade. Dito isso, se você está tão impaciente para entrar lá, tudo bem. Vou deixar você levar. Os outros 4 trocaram olhares. Eles perceberam que não eram páreo para Madara e não havia outra saída. Eles presumiram que os 5 juntos poderiam pelo menos conter Madara por um tempo, mas acabou que ainda não conseguiam. Se fosse esse o caso, então eles teriam que se revezar e deixar Natsuki assumir o comando pessoalmente. Assim que saíssem de campo se recuperariam adequadamente. Quando Natsuki precisasse descansar, seria nesse momento que os 5 veteranos voltariam a lutar para ganhar tempo. Voshos! No instante seguinte, Natsuki apareceu diante de Tsunade, encarando Madara diretamente. Madara não aproveitou a oportunidade para atacar. Em vez disso, deu uma gargalhada estrondosa. Ha 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 ha. Natsuki, você finalmente resolveu se mexer. Se tivesse demorado só mais um pouquinho eu teria matado aqueles 5. Você deve saber que não terá essa chance. O tom de Natsuki permaneceu calmo. Madara, vou dizer isso pela última vez. Você realmente foi enganado por Zetsu Negro. Ele não é a sua vontade, ele é. Chega. Madara o interrompeu, claramente sem querer ouvir mais nada. Seu pirralho não sabe do que está falando, então pare de tagarelar. Lute ou suma daqui. Natsuki também não se deu ao trabalho de continuar. Silenciosamente desembainhou a espada demoníaca, 1000 lâminas. Seria uma batalha de desgaste. Ele não queria começar com suas cartas na manga, então, se pudesse prolongar o jogo, o faria. Natsuki tinha um forte pressentimento de que haveria outra reviravolta mais tarde, o que significava que ele precisava preservar energia suficiente para reagir. Além disso, na forma Edo Tensei, Madara não podia ser morto de verdade. Selá-lo também não era uma opção, então tudo o que podiam fazer era enfraquecê-lo aos poucos. Se Madara realmente ressuscitasse, então ele poderia ser morto. O que significa que táticas de assassinato podem, de fato, ser a abordagem correta. O que você planeja vencer com esgrima? Madara zombou. A forma como luto é uma escolha minha. Enquanto falava, Natsuki brandiu a espada demoníaca, 1000 lâminas horizontalmente. O corpo da lâmina se estilhaçou e se estendeu simultaneamente, alcançando a garganta de Madara num piscar de olhos. Madara soltou uma risada fria. Ele nem se deu ao trabalho de usar o Susanoo. Simplesmente se inclinou para trás, curvando a cintura, deixando o golpe passar por cima dele. Dispersem-se. Natsuki estalou o pulso. Num instante, mais de 1000 fragmentos irromperam, transformando-se numa densa tempestade de armas ocultas que dispararam em direção a Madara. Madara imediatamente iniciou o Shihabuyo, passos de dança Uchiha, movendo-se como uma borboleta em meio à chuva de estilhaços. Seu Sharingan rastreava tudo com perfeita clareza, garantindo que nenhum fragmento o atingisse. Capítulo 382. Mesmo que um corpo Edo não fosse realmente ferido, Madara ainda assim desviou. Isso era orgulho Uchiha. Ser atingido por meras armas escondidas seria humilhante. E eles estavam lutando diante de praticamente todo mundo Shinobi. Não importava o que acontecesse, ele não podia se dar ao luxo de perder a honra. Os Uchiha se importavam muito com as aparências. Ao ver isso, Natsuki sorriu levemente. Ele canalizou o chakra de liberação de relâmpago em sua mão, e instantaneamente arcos de eletricidade conectaram todos os fragmentos. No instante seguinte, uma rede de relâmpago se formou, envolvendo Madara. Uma nova maneira de jogar.
Madara ergueu uma sobrancelha e então desencadeou Katon, liberação de fogo, grande aniquilação de fogo, afogando os fragmentos das 1000 lâminas em um mar de chamas. Sob aquela labareda, até mesmo os relâmpagos pareciam ter se consumido. Muitos fragmentos caíram no chão com um estrondo, como se tivessem perdido a conexão com o cabo da espada. Natsuki formou um selo com uma mão e cuspiu Suiton, liberação de água, bala de água. Um jato de água de alta pressão que atravessou a tempestade de fogo e disparou direto para Madara, que no entanto conseguiu se esquivar. Mas jato de alta pressão significava que era contínuo. Natsuki inclinou a cabeça, e a lança d'água continuou a perseguir Madara, como se não fosse parar até atravessá-lo completamente. Madara se contorcia e se debatia sem parar para se esquivar. O jato d'água de Natsuki o perseguia implacavelmente. Em pouco tempo, o chão estava reduzido a uma massa disforme pela correnteza cortante, mas Madara permanecia ileso. Então Madara aproveitou uma brecha e atacou Natsuki. Num piscar de olhos, ele estava bem perto, desferindo socos ao estilo Uchiha direto no rosto de Natsuki. Mas Natsuki ergueu subitamente o cabo da espada. Guiados por ele, os 1000 fragmentos voaram de volta, recombinando-se instantaneamente em uma longa lâmina. Com um golpe de costas, ele decepou o punho de Madara. Legal. Madara o elogiou. Mas a mão decepada de Madara continuou avançando e atingiu o rosto de Natsuki, fazendo-o recuar com um soco. Natsuki deu uma cambalhota e aterrissou, encarando Madara com evidente desagrado. Esse velho camarada gostava mesmo de dar socos na cara das pessoas. Será que ele não sabia que o rosto de um homem também era importante? Ao redor deles, as forças aliadas Shinobi observavam em silêncio, engolindo em seco. Eles não esperavam que Natsuki trocasse golpes com Madara em ninjutsu e taijutsu e saísse empatada, talvez até um pouco em vantagem. Se Madara não estivesse em um corpo Edo, ele teria realmente perdido um braço. Em teoria, isso significava que Natsuki tinha vantagem. Mas aquilo não era um treino, era uma luta até a morte. O que mais importava não era a teoria. Mesmo assim, todos acabavam de testemunhar o poder aterrador da espada demoníaca de Konoha. O moral se recuperou rapidamente. No mínimo, ninguém mais acreditava que Madara fosse invencível, e o medo já não se espalhava com tanta facilidade. A mão de Madara se regenerou. Ele cruzou os braços. E daí? Você pretende me matar assim? Natsuki não se deu ao trabalho de conversar. Simplesmente guardou a espada demoníaca, 1000 lâminas e correu em direção a Madara em alta velocidade. Quando estava prestes a alcançá-lo, abriu a boca repentinamente e disparou um raio de luz. Lá veio uma Coca-Cola. Era uma das técnicas de Madara dos 6 caminhos, na verdade chamada Hanton, liberação de tempestade, presa de luz. Um laser disparado da boca, varrendo vastas áreas com extrema velocidade e poder. Natsuki o pegou emprestado sem hesitar. Como previsto, Madara foi pego de surpresa. Ele imediatamente manifestou um Susanoo esquelético básico para se proteger, mas o laser o perfurou instantaneamente. O ataque tempestade de Natsuki não era algo que uma mera forma esquelética pudesse bloquear. Bang! O laser atingiu o braço direito de Madara que explodiu em pedaços. A expressão de Madara escureceu. Conforme Natsuki se aproximava, Madara ergueu a mão esquerda e, inacreditavelmente, completou os selos com uma só mão. O Mokuton, liberação de madeira, irrompeu, e inúmeras árvores brotaram do chão, tentando aprisionar Natsuki. Mas Natsuki desapareceu num instante com o Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão. Ele já havia colocado marcas com fórmulas em vários locais para facilitar o combate. E no instante em que reapareceu ao lado, já estava em posição de Kamehameha. O canhão eletromagnético entre suas palmas se condensou instantaneamente, e ele o lançou diretamente contra Madara. Ha. Lutar contra você é realmente divertido, Natsuki. Madara riu descontroladamente. Ele não se esquivou. Em vez disso, ergueu a palma da mão esquerda em direção ao feixe de energia. Seus olhos já haviam se transformado no Rinnegan, e uma força repulsiva aterradora irrompeu, empurrando o canhão eletromagnético. Muito bem, vamos mudar o ângulo da câmera. Certo. Agora Madara está no lado esquerdo do quadro. Como diz o ditado, em confrontos entre vigas, o lado esquerdo perde. Madara, à esquerda, subestimou a força do canhão eletromagnético. Ele aumentou sua potência ocular e lançou um projétil de repulsão contra ele. Os dois ataques colidiram frontalmente, detonando uma violenta onda de choque. BZZ. Onda após onda de impacto se espalhava, e todos olhavam horrorizados. Sob ordens dos comandantes, as forças Shinobi aliadas recuaram imediatamente, ampliando o campo de batalha. O canhão eletromagnético e o projétil de repulsão entraram em um impasse, sem que nenhum dos dois ganhasse terreno por um instante sequer. Mas Natsuki aumentou decisivamente sua potência. O canhão eletromagnético começou a forçar a repulsão de volta em direção a Madara e então, a curta distância, bem à sua frente detonou. Estrondo. Mais alto que um trovão. As duas forças explodiram não muito longe da frente de Madara, e uma pequena nuvem em forma de cogumelo o engoliu instantaneamente por inteiro. Os Shinobi aliados observavam boquiabertos. Ninguém havia imaginado que uma colisão entre os dois pudesse produzir um poder destrutivo tão aterrador. Se aquela nuvem em forma de cogumelo tivesse explodido dentro das fileiras aliadas, ninguém sabia quantas pessoas teriam morrido. Foi verdadeiramente horrível. Após um longo tempo, a nuvem em forma de cogumelo finalmente se dissipou, revelando uma cratera enorme. Madara estava no fundo, esfarrapado, mas perfeitamente ereto.
Seu braço esquerdo havia desaparecido, e seu corpo estava dilacerado e destruído. Mas como um corpo do período Edo, ele já estava se regenerando rapidamente. Madara gargalhou alto. Ha. Quase fui morto por você. Não, isso não está certo. Você não pode me matar. Mas Natsuki, eu, Madara, reconheço totalmente o seu valor. Você é a mais forte da nova geração. Nem mesmo aquele Tenseigan se compara a você. Natsuki bufou. Pode me bajular o quanto quiser, não vai mudar nada. Você e eu somos inimigos. Hoje eu vou te derrotar. Então vamos ver o que mais você tem. Após seu corpo terminar de se restaurar, Madara usou o poder do Rinnegan para flutuar no ar, olhando para Natsuki. Natsuki encarou-o sem medo. Os dois lados ficaram tensos e equilibrados mais uma vez, a atmosfera tornando-se extremamente palpável. Comparado com a empolgação aqui, o lado de Obito foi simplesmente brutal. Com sua intangibilidade Kamui neutralizada por Kakashi, seu Rinnegan pressionado por Neji e todos os outros atacando implacavelmente, Obito não tinha como revidar. O fato de ele ter conseguido aguentar por tanto tempo já era impressionante. E ele também foi atraído pela comoção da batalha entre Madara e Natsuki. Quando viu a terrível nuvem em forma de cogumelo se erguer, engoliu em seco, tomado pelo medo. Ele sempre soube que Natsuki e Madara eram fortes, mas nunca imaginou que fossem tão fortes assim. Isso já não estava ao alcance dos seres humanos, as pessoas comuns simplesmente não conseguiam compreender. E enquanto o campo de batalha aqui ardia como um incêndio florestal, um grupo de figuras se aproximou em silêncio. Na frente estavam duas pessoas, Kabuto e Orochimaru. Capítulo 383. Ei, isso é mesmo uma luta entre humanos? Suigetsu estava completamente paralisado. Isso é, que tipo de... Karin, Jugo e Guren estavam pálidos de choque, como se estivessem assistindo ao fim do mundo. Que cena animada! Como era de se esperar da Quarta Guerra Mundial Shinobi. Orochimaru deu uma risada rouca. Não estamos atrasados, estamos? A batalha chegou ao seu ponto mais emocionante. Se entrarmos agora, podemos mudar completamente a situação. Kabuto apenas ajustou os óculos e não disse nada. Mas por trás das lentes, seus olhos brilhavam de forma assustadora. Ele estava intensamente interessado no poder de Natsuki e Madara. Tanto que praticamente queria dissecá-los ali mesmo, para descobrir o segredo de sua força. Para alguém em busca do poder absoluto, esse tipo de explosão destrutiva avassaladora era irresistivelmente atraente. Hashirama, por sua vez, parecia encantado. Pensar que alguém pode lutar contra Madara a esse ponto. Quem é esse garoto? Tobirama o reconheceu. Irmãozão, é aquele garoto. Naquela época em que fomos forçados a lutar contra Sarutobi, ele era o garoto do exame Chunin que lutou contra a besta de uma cauda. Acho que o nome dele era Natsuki. Não consigo acreditar que em apenas alguns anos ele cresceu a ponto de poder lutar contra Madara. É inacreditável. Ah, aquele garoto. Hashirama se lembrou. Ha. Konoha realmente transborda talento. Aquele garoto é absolutamente o tipo de pilar que se tornará Hokage no futuro. Tobirama lançou um olhar de soslaio para Hiruzen. Sarutobi, Natsuki não deveria ser um genin ainda, certo? Hiruzen ficou com uma expressão vazia. Tobirama-sensei, você não pode me perguntar isso. Eu também estava morto. Não faço ideia do que aconteceu depois disso. Se for para perguntar algo, você deveria perguntar para Tsunade. Felizmente, Tobirama não insistiu no assunto. Com Konoha produzindo um talento como Natsuki, Tobirama estava genuinamente satisfeito. Minato olhou em volta ansiosamente, mas não conseguiu encontrar seu filho em lugar nenhum. Sua expressão se fechou em uma silenciosa decepção. Em seguida, o grupo mergulhou em um breve silêncio, e isso imediatamente provocou uma comoção. Orochimaru? Ele não estava morto? E Kabuto? Finalmente ele mostra a cara. Igualzinho ao Orochimaru. Outra serpente que se esconde nas sombras. E aqueles outros parecem corpos de Edo. Espera, estou vendo coisas? Aquele loiro. Por que ele está usando o manto do quarto Hokage? Não, você não está vendo coisas. Aquele loiro é o quarto Hokage, Minato. E não só ele, o primeiro Hokage Hashirama, o segundo Hokage Tobirama, o terceiro Hokage Hiruzen. Seus corpos Edo também estão aqui. Num instante as fileiras aliadas explodiram em um alvoroço. Mas Tsunade e os outros não ficaram nada contentes ao ver os quatro Hokages. Suas expressões se tornaram sérias. Porque os quatro Hokages haviam chegado junto com Kabuto e um Orochimaru revivido. Isso significava que os quatro Hokages haviam sido convocados pelo Edo Tensei do inimigo e seriam inimigos das forças aliadas Shinobi. Isso foi uma catástrofe. Quando Natsuki viu os quatro Hokages aparecerem daquela forma, ele entendeu imediatamente. Este era o plano que todos vinham insinuando. Felizmente não estava completamente fora de suas expectativas. Na história original, aqueles quatro foram invocados por Orochimaru de qualquer maneira. Agora era simplesmente uma questão de estarem em um lado diferente. Natsuki não entendia o raciocínio de Orochimaru, mas era provável que Kabuto o tivesse convencido. A ideia de lutar contra os quatro Hokages fazia a cabeça de Natsuki doer. Deixando Hiruzen de lado, só Tobirama e Minato, dois usuários do deus voador do trovão, já seriam um pesadelo para enfrentar. E Hashirama era tão assustador quanto o próprio Madara. Como eles iriam lutar contra aquilo? Sim, a vitória de ontem foi comemorada prematuramente.
Essa reviravolta do inimigo foi abrupta, difícil de responder e extremamente difícil de administrar. Naquele instante, Madara também viu a pessoa que lhe era mais querida. Emocionado, exclamou: "Esperei tanto tempo por você, Hashirama. Oh não, isso é ruim. Estou perdido." Ele se lembrou de que a maldição do Kotodama ainda estava em vigor e quando virou a cabeça viu Tenten segurando a cabaça vermelha o tempo todo, apontando-a diretamente para ele. Nesse momento, não apenas Natsuki e Tenten, mas também Tsunade, o Raikage e os outros exibiam sorrisos cada vez maiores, porque nenhum deles esperava uma reviravolta tão absurdamente boa. No instante seguinte, uma força puxou Madara para dentro, e ele não conseguiu resistir de forma alguma. "Shotomate, eu nem alcancei o Hashirama ainda." "Eu não." Sua voz se calou completamente. Tenten, com um sorriso de orelha a orelha, enfiou alegremente a rolha na cabaça. "Finalmente te peguei. Quero ver se você vai continuar menosprezando minhas ferramentas ninja dos 6 caminhos agora." Silêncio. Um silêncio que fazia todo o campo de batalha parecer irreal. Então, no segundo seguinte, as forças aliadas irromperam em vivas estrondosas. "Sim, incrível. Essa é a nossa Tenten dos 6 caminhos. A nêmesis do corpo Edo. Madara está acabado. Tenten, Tenten, Tenten. 6 caminhos Tenten. 6 caminhos Tenten. 6 caminhos Tenten." Naquele dia, Tenten se tornou uma lenda do mundo Shinobi com suas ferramentas ninja dos 6 caminhos, porque ela havia sugado o invencível Azura do mundo Shinobi, Madara, diretamente para dentro da cabaça vermelha. Por um instante até Tenten sentiu uma leve tontura, como se estivesse flutuando. Sua lenda realmente nascerá assim. E isso aconteceu diante de 80.000 Shinobi aliados com inúmeras figuras importantes como testemunhas. Parecia que ela havia transcendido. "Madara, seu idiota." Hashirama não conseguiu evitar levar a mão à testa. "Hehehe, isso é muito interessante. Ressuscitar para participar desta guerra valeu totalmente a pena." Orochimaru parecia encantado, lambendo os lábios. "Madara merecia ser selado, antes que continue perturbando o mundo Shinobi", disse Hashirama, satisfeito. Então, olhou para Tenten e perguntou: "Sarutobi, quem é aquela garotinha? Você sabe?" Hiruzen sorriu. "Hashirama-sama, o nome dela é Tenten. Ela é uma ninja de Konoha, um ano mais velha que Natsuki. E ela também é namorada do Natsuki." "Namorada do Natsuki? Aquela garotinha?" Os Hokages ficaram estupefatos. Natsuki ser tão forte já é impressionante, mas ele também tem uma namorada tão incrível, que ainda por cima consegue controlar as ferramentas ninja dos 6 caminhos. Ela é realmente extraordinária. Konoha está repleta de talento. Os Hokages ficaram encantados. Mas outra pessoa parecia absolutamente infeliz. Obito. Obito vinha sofrendo bullying severo e estava lutando para encontrar uma maneira de reverter a situação. Então Kabuto trouxe reforços. Mas antes que Obito pudesse sequer se sentir aliviado, Madara, empolgado demais por ver um velho amigo, esqueceu que a maldição do Kotodama ainda o afetava e caiu direto na armadilha. Ontem ele se gabava como se fosse invencível, e agora está acabado do mesmo jeito. Mesmo sem Madara ainda não tinha acabado. Eles tinham acabado de recrutar a Hashirama, não é? É a mesma coisa. Obito não ousou perder tempo. Ele se desvencilhou de seus oponentes e rapidamente alcançou Kabuto, naturalmente posicionando-se ao seu lado. Mas ele não percebeu o olhar estranho nos olhos de Kabuto. Afinal, as cobras retribuem as ofensas, e uma cobra venenosa como Kabuto não era algo que se provocasse levianamente. Porque quando a picada volta pode ser assustador. Capítulo 384. Kabuto. Finalmente você apareceu. Obito conseguiu se levantar novamente. "Ei, claro que vim. Esta é a 4ª Guerra Mundial Shinobi. Algo tão animado, como eu poderia não participar?" Disse Kabuto com um sorriso. "Ótimo. Estamos com efetivo reduzido no momento." A expressão de Obito deixou claro: coloque seus homens em movimento imediatamente. Mas Kabuto não tinha pressa. Ele era um bom chefe. Antes de colocar seus funcionários para trabalhar, ele os deixava passar um tempo com suas famílias. Além disso, ele queria ver o que os 4 Hokages diriam ao lado aliado. Sim, naquele momento, era exatamente isso que ele estava pensando. Nesse instante, Raikage, Tsunade, Onoki e Mei convergiram, 4 Kage reunidos em um só lugar. Natsuki, Tenten, Neji, Shino, Kurotsushi, Shojuro e os outros lutadores mais jovens, naturalmente, recusaram-se a ficar para trás. Kakashi, Darui e os outros permaneceram em silêncio, movendo-se para a retaguarda inimiga. Como era de se esperar, o que se seguiu foi uma luta brutal. Hashirama os cumprimentou com um largo sorriso. "E aí, Tsunade? Olha só você, toda crescida. Como anda a vila hoje em dia?" O rosto de Tsunade escureceu. "Vovô, tio-avô, a vila está bem. Mas o mundo Shinobi não. Vocês se tornaram ferramentas do inimigo." "Ferramentas? O próximo passo será um pesadelo que acabará com o mundo." "O fim do mundo? Será que era mesmo tão sério assim?" Era uma guerra Shinobi, pessoas já haviam lutado contra isso antes. Acabar com o mundo parecia um exagero. Mas a situação atual era realmente diferente das 3 primeiras guerras. Naquela época, era aldeia contra aldeia. Agora eram as 5 grandes nações unidas contra um único inimigo avassalador. Talvez o fim do mundo não fosse impossível, afinal. Hiruzen, entretanto, avistou Jiraiya e sorriu. "Jiraiya, você também veio ajudar. Isso me tranquiliza." Jiraiya coçou a cabeça impotente. Esta não é uma situação que deixe ninguém tranquilo. Por um instante, a atmosfera ficou pesada, desconfortável e tensa.
Kabuto, no entanto, o observava com prazer, como se estivesse saboreando a pressão que antecede uma tempestade, e isso o encantava. Então, o olhar de Tsunade se voltou para Orochimaru como um relâmpago. Orochimaru, você é realmente difícil de matar, sua cobra venenosa, ressuscitada novamente. E agora, vai enfrentar todo mundo Shinobi? A voz de Orochimaru soou rouca. Na verdade, não estou interessado na guerra em si, mas estou interessado nos olhos do sábio. O Tenseigan de Neji, eu o quero para pesquisa. Portanto, só posso me juntar ao lado oposto. Neji enrijeceu. Ele não esperava ser o alvo, mas ele não estava com medo. Em vez disso, fixou os olhos em Kabuto e falou com firmeza. Kabuto, você ainda está se agarrando ao caminho errado. Naquela época, você matou acidentalmente sua própria mãe adotiva, depois de todos esses anos. Você ainda não se deu conta disso? Isso aconteceu mesmo? Todos se voltaram para olhar para Kabuto, repentinamente curiosos sobre seu passado. Kabuto estreitou os olhos. O que você sabe? Ei, eu sei muito mais do que você gostaria. Natsuki o encarou friamente. Yakushi Nono, diretora do orfanato de Konoha e a mãe adotiva que você mais respeitava. Mas ela também era membro da raiz, forçada a trabalhar para Danzo. Para o orfanato você também se tornou um espião. Então, em uma missão, você a matou acidentalmente porque ela havia sido enviada por Danzo para assassiná-lo. Vocês dois sabiam segredos demais. Danzo não podia permitir que nenhum de vocês vivesse. A expressão de Tobirama mudou em surpresa. Ele entendeu imediatamente. Aquele era seu bom amigo, fazendo seu trabalho de sempre novamente. Ele não pôde deixar de se perguntar em que estado Danzo estaria agora. As palavras de Natsuki despertaram as memórias de Kabuto, e por um momento ele pareceu distante. Lembrando-se do pânico e da impotência quando o contra-ataque o atingiu e ele percebeu que havia golpeado sua mãe adotiva. E a parte mais cruel era que ela não o reconhecia mais. Yakushi Nono era uma pessoa tão gentil, continuou Natsuki. Ela tratava todos no orfanato como se fossem seus próprios filhos, inclusive você, Kabuto. Você a reconheceu, mas ela não conseguiu reconhecer você. Isso doeu, não é? Mas você só herdou os óculos dela, não herdou a gentileza. Já parou para pensar que entre as pessoas que você prejudicou, algumas também eram do orfanato? Assim como você, elas eram filhos de Yakushi Nono, seus irmãos e irmãs. Quando você morrer, que rosto lhe restará para encarar sua mãe? Você? Calha a boca! Kabuto exclamou sem palavras. Sua mente se transformou em uma confusão indecifrável. Ele não esperava que Natsuki reabrisse a ferida tão repentinamente. Ter aquela dor exposta o fez explodir de fúria. Lá veio uma Coca-Cola. Mas Natsuki não tinha intenção de se calar. Ele abriu a boca e disparou um laser. Ele não acreditava que o jutsu da conversa faria Kabuto se arrepender. A solução ideal era matar aquela cobra de uma vez por todas. Voxax! O chute de Natsuki, na velocidade da luz, atingiu Kabuto em cheio, num instante. Mas no instante seguinte, Hashirama agarrou o tornozelo de Natsuki. O laser que roçou o pé de Natsuki passou raspando pelo couro cabeludo de Kabuto e disparou para longe, explodindo uma pequena montanha. Não esperava que você também conhecesse a liberação de tempestade, disse Hashirama, ainda mais impressionado. Então sua expressão tornou-se apologética. Desculpe, eu não quero lutar com você, mas não consigo me controlar. Você terá que me derrotar rapidamente, caso contrário, não sei o que acabarei fazendo. A batalha recomeçou no momento em que Natsuki fez seu movimento. Orochimaru atacou Neji com determinação. Seu alvo era o Tenseigan. Neji imediatamente se esquivou, recusando-se a se envolver em uma briga generalizada. Orochimaru o perseguiu imediatamente. E com Orochimaru vieram Guren, Suigetsu, Jugo e Karin. Originalmente, eles eram o povo de Orochimaru. Mais tarde, simplesmente seguiram Kabuto porque não tinham para onde ir. Agora que Orochimaru havia retornado, eles naturalmente continuaram lutando ao lado dele. Mas a habilidade especial de Neji era o deslocamento instantâneo. Assim que conseguiu se firmar, Yashi avançou com vários guerreiros de elite do clã Hyuga para bloquear o caminho de Orochimaru, claramente com a intenção de proteger o líder, ninja celestial de seu clã. Até a Hinata estava lá. A força de Hinata era mediana, mas sua determinação em proteger o irmão era real, então ela avançou apesar do perigo. Só isso já foi suficiente para Yashi aprová-la. Shino, por sua vez, não hesitou. Ele lançou seus insetos contra Kabuto sem piedade. Ele entendia que Kabuto era a peça-chave, e era exatamente por isso que Shino o escolheu como oponente. Ele até suspeitou. Uma kunai brilhou na direção de Hiruzen. No segundo seguinte, alguém surgiu de repente e o chutou com força, lançando-o para longe. A velocidade era tão grande que causou choque e admiração em todos os espectadores. Capítulo 385. Essa garotinha também consegue usar o Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão. Tobirama e Minato ficaram surpresos. Mas Tenten não teve tempo para prestar atenção neles. Ela partiu direto para cima de Hiruzen. Ela não escolheu sua adversária ao acaso. Ela havia pensado bem nisso. A cabaça vermelha que ela carregava estava selando Madara. Ela não podia permitir que o inimigo a roubasse. E como o segundo e o quarto podiam usar o Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão, ela não tinha confiança de que conseguiria superá-los. Portanto, ela só poderia escolher a terceira como sua adversária. Mesmo que o terceiro fosse chamado de Hokage mais forte, seu nível de ameaça ainda não se comparava ao de alguém como Madara, que já estava selado. Hiruzen não era tolo. Ele percebeu imediatamente o que Tenten estava fazendo e sorriu gentilmente.
Tenten, você é realmente excepcional. Esta é a decisão certa. Vamos lá, cele-me com a cabaça vermelha. Tenten não estava disposta a ser educada. Ela sacou um punhado de kunais de fórmula, cobrindo a área ao redor, e então, voxos, ela surgiu atrás de Hiruzen. Ela desembainhou a Shichizaken, espada das 7 estrelas, mas Hiruzen desviou. Tenten franziu a testa imediatamente. Terceiro Okage-sama, por favor, fique parado. Se eu não puder te atingir, como vou selá-lo? Hiruzen estava ao mesmo tempo divertido e exasperado. Tenten, eu também não quero me mexer. Simplesmente não consigo me controlar. Tenten não tinha escolha. Ela só podia continuar circulando e sondando, trocando golpes com Hiruzen. Nesse momento, Kakashi avançou decisivamente em direção a Obito, mas foi interceptado por Minato. A expressão de Kakashi era complexa, mas sua determinação não vacilou. Minato-sensei, saia da frente. Vou dar uma lição no Obito. Minato, claramente ainda sem entender o contexto crucial, encarou-o fixamente. Então você é o Obito? Você não morreu naquela época? E essa roupa? E você tem a minha fórmula do Deus Voador do Trovão com você. Então, Obito, você foi o mentor por trás do incidente da raposa de 9 caudas? Por que você faria isso? Minato-sensei, nada do que dissermos agora importa. Vamos lutar. Obito não se deu ao trabalho de explicar. Recuou imediatamente, deixando Kakashi aos cuidados de Minato. Sua intangibilidade Kamui foi neutralizada pelo Kamui de Kakashi, e seu Rinnegan estava sendo controlado pelo Tenseigan de Neji. Agora que ambas as ameaças tinham oponentes distintos, isso não significava que ele finalmente poderia fazer o que quisesse? Mas será que ele realmente pensou que os outros não perceberiam isso? O Raikage ativou imediatamente seu modo Chakra Raiton, liberação de relâmpago, e avançou, seu golpe semelhante a uma bomba ligeira atingindo o pescoço de Minato. Minato teve que se esquivar, e Kakashi aproveitou aquele instante para romper a linha e enfrentar Obito novamente. Kakashi ainda se lembrava do que Natsuki havia dito, usar o Kamui para derrotar o Kamui. Isso significava que o único que poderia neutralizar a intangibilidade de Obito era o próprio Kakashi. Ele teve que arcar com essa responsabilidade. Kurotsuchi e Temari não hesitaram em dar suporte e pressionar. Ao ver isso, Minato deixou de proteger Obito. Minato era um corpo Edo invocado por Orochimaru, o que significa que ele pertencia ao lado inimigo. Mas Orochimaru não lhe ordenou que protegesse ninguém em particular, apenas que lutasse contra o inimigo. Agora que o Raikage estava sobre ele, Minato simplesmente aceitou a luta. Eu não esperava que nos enfrentaríamos novamente, disse Minato com um sorriso, como se estivesse relembrando as antigas batalhas contra a Aibi. Hoje meu chakra de liberação de relâmpago superará o seu Deus Voador do Trovão, bradou o Raikage atacando novamente. Seu body flicker aprimorado por relâmpagos era cegantemente rápido. Ele alcançou Minato em um instante. Mas Minato simplesmente desapareceu com o Iraishin no Jutsu, técnica do Deus Voador do Trovão, reaparecendo ao lado. Quando se tratava de velocidade, o Flying Thunder God estava realmente em uma categoria própria. Embora o fenômeno Lightning Body Flicker tenha flicker cintilação no nome, ele ainda envolve movimento. O Deus Voador do Trovão não se movia de forma alguma. Atravessou o espaço. Foi um movimento verdadeiramente instantâneo. Se o Raikage quisesse derrotar Minato em velocidade, seria difícil. Felizmente ele não estava lutando sozinho. Onoki e Darui também já estavam se instalando, prontos para se juntar ao grupo. Com a vantagem numérica, atacar uma potência em conjunto era simplesmente mais prático, e francamente mais divertido. Isso deixou Tobirama. Ele foi imediatamente cercado por Tsunade, Jiraiya, Mei, Shojuro e outros. Mas Tsunade deu uma ordem em voz alta. Jiraiya vai ajudar a Tenten. Hiruzen-sensei não é um oponente qualquer. Tenten sozinha pode não ser capaz de lidar com ele e, mais importante, sua cabaça não pode ser roubada. Jiraiya entendeu imediatamente e se dirigiu rapidamente para o lado de Tenten. Tobirama sentiu com aprovação. Tsunade, seu julgamento está correto. Madara jamais deve ser libertado novamente. Agora, trabalhem juntos e me derrotem. Durante a luta, revelarei minhas fraquezas. Então, tio-avô, me perdoe. Tsunade não hesitou. Ela desferiu um soco de força monstruosa em cheio. Tobirama escapou com facilidade e, em seguida, desferiu um contra-ataque no abdômen de Tsunade, lançando-a para trás. As espadas gêmeas de Shojuro, Iramekarei, dispararam imediatamente projéteis de chakra, com o objetivo de explodir Tobirama em um instante. Mas Tobirama se moveu ainda mais rápido, saltando alto no ar e desviando das explosões. O resultado deixou Shojuro boquiaberto de incredulidade. Como ele é tão rápido? Finalmente conseguiu o momento perfeito. Foi realmente o momento perfeito. Ele aproveitou a oportunidade de forma impecável. Se tivesse sido qualquer outra pessoa, teria sido arremessada pelos ares. Mas o adversário era Tobirama, então, é claro que não seria tão simples. Tobirama formou selos em alta velocidade e expeliu um volume enorme de água. Suiton, liberação de água, onda de colisão de água. Mei respondeu imediatamente com seu próprio liberação de água, onda de colisão de água. Um confronto de liberação de água irrompeu entre o Hokage e o Mizukage. Mas era evidente que Mei estava sendo reprimida, e esse não era um resultado reconfortante. TCH. Você é um Hokage. Como seu estilo água é melhor que o meu? Mei reclamou, achando Tobirama genuinamente absurdo. Tobirama não tinha como contestar.
Ele era Hokage, sim, mas realmente não se destacava no estilo fogo. Na verdade, seu estilo água era mais próximo do estilo mar em escala e consistência, e ele raramente perdia nessa área. Ainda assim, Mei não estava sozinha. Com Tsunade e Chojuro atacando em intervalos regulares, os dois lados permaneceram praticamente empatados no geral. Num instante, todo o campo de batalha mergulhou no caos, múltiplas escaramuças de alto nível ocorrendo simultaneamente. Dezenas de milhares de shinobi aliados observavam, incapazes de se inserir de forma limpa. Tudo o que podiam fazer era manter posição e esperar. Felizmente, as fileiras aliadas não entraram em pânico. O comando permaneceu intacto e as unidades estavam prontas para receber reforços a qualquer momento. Azuma até puxou Shikamaru para frente. Shikamaru, observe com atenção. Se precisarmos nos posicionar, nos posicionaremos imediatamente. A superioridade numérica é a nossa vantagem, não podemos deixar que um punhado de pessoas dentro do ringue se esgote. Shikamaru sabia da urgência da situação e começou a observar imediatamente. E não foi só ele, outros estrategistas também chegaram, todos tentando encontrar um plano viável para apoiar a linha de frente. Enquanto isso, Natsuki se envolveu completamente com Hashirama. Ele usou o Hanton Shunshin, liberação de tempestade com movimentos cintilantes do corpo, para brilhar de forma imprevisível, e então desferiu chutes na velocidade da luz em Hashirama repetidamente. No entanto, Hashirama desviou de todos eles, quase como se fosse ainda mais forte que Madara. Não é à toa que ele era o deus Shinobi que fez Madara se render. Simplesmente não havia comparação. Seu nome é Natsuki, certo? Um herói realmente pode surgir jovem. Hashirama ainda tinha tempo para conversar em meio à luta. Primeiro Hokage-sama, você me lisonjeia, respondeu Natsuki calmamente. Mas por dentro, ele já estava pensando muito sobre o verdadeiro problema. Como exatamente ele deveria derrotar Hashirama? Capítulo 386. Afinal, Hashirama era diferente de Madara. Natsuki já havia lutado contra Madara diversas vezes, e Madara conhecia bem seus golpes. Mas Hashirama não sabia nada sobre Natsuki, e isso era algo que ele poderia explorar. A questão crucial era como atrair Hashirama para uma armadilha. Uma faísca passou pela mente de Natsuki. De repente, ele teve uma ideia e imediatamente sorriu. Shodai-sama, quer saber quem é o parceiro de Tsunade-sama? O parceiro da Tsunade? Quem? O interesse de Hashirama foi imediatamente despertado, e ele olhou para o lado sem hesitar. Natsuki aproveitou a brecha e bateu palmas. Mokuton, liberação de madeira, sepultamento eterno vinculante. Era a técnica de Yamato. Era bastante prática e com um ataque surpresa, ficava ainda mais fácil de executar. E como previsto, Hashirama congelou de surpresa por uma fração de segundo, e vinhas imediatamente o envolveram. As trepadeiras cresceram num instante. Num piscar de olhos, transformaram-se numa árvore enorme que prendeu Hashirama firmemente no lugar. Hashirama piscou. Garoto, você também pode usar a liberação de madeira. Mas esqueça isso. Depressa, me diga quem é o parceiro da Tsunade. Será que eu já tenho tataranetos? Nem em seus sonhos, Shodai-sama. Tsunade-sama ainda está solteira, retrucou Natsuki. Aquela única frase deixou Hashirama completamente atônito. Tsunade não era nenhuma jovenzinha. Ela tinha idade para ser avó, e ainda era solteira? Isso foi simplesmente inacreditável. Natsuki aproveitou o momento e invocou um caixão. Em seguida, ele estendeu as duas palmas em direção a Hashirama e detonou o chakra. Fuinjutsu, Mafuba, uma espiral de chakra instantaneamente envolveu Hashirama e o enfiou direto no caixão. Com o estrondo alto, a tampa se fechou com força. A sequência de golpes rápidos deixou todos os espectadores em total descrença. Ninguém esperava que Natsuki derrotasse Hashirama tão rapidamente e por um instante, não conseguiam acreditar no que viam. Natsuki estava prestes a colocar algumas etiquetas de lacre quando, no segundo seguinte, a tampa do caixão se abriu à força. Uma cabeça de serpente emergiu de dentro, enrolando-se em Hashirama e arrastando-o para fora. A mudança repentina deixou até mesmo Natsuki atônito. Hashirama também ficou momentaneamente atônito. No segundo seguinte, Natsuki explodiu. Orochimaru, seu verme comprido maldito. Por que você colocou uma cobra no Shodai-sama em primeiro lugar? Você arruinou tudo. Orochimaru soltou uma risada rouca. Hehehe. Só por precaução. Aprendi alguns dos seus métodos com a marca da maldição da Anko, então é claro que tomei precauções. Parece que eu estava certo. Aquele cara era mesmo uma cobra venenosa muito inteligente. Agora tudo havia acabado. Uma fuba em perfeito estado fora desperdiçado, e agora que Hashirama ouvira uma vez, jamais cairia nessa novamente. Hashirama empurrou a cobra para longe do pescoço e riu alto. Ha. Natsuki, essa foi uma ótima jogada. Eu não estava prestando atenção e fui pego. Que tal você tentar de novo? Dessa vez com certeza não terei nenhuma cobra em mim. Você vai conseguir me selar com certeza. Natsuki revirou os olhos. Ele realmente não tinha energia nem para reclamar. Todos os outros também ficaram sem palavras, e tudo o que conseguiam pensar era que pena. Se não fosse por Orochimaru, Natsuki teria conseguido selar o Shodai-sama mais problemático, liberando suas mãos para lidar com os outros. Orochimaru, aquele desgraçado. Tsunade não conseguiu conter o palavrão. Aquele selo foi sólido, concordou Tobirama. Mas então seu tom mudou bruscamente. Tsunade, o que está acontecendo com você? Você já passou dos 50, por que ainda está solteira? Natsuki estava falando a verdade? Tsunade ficou vermelha como um pimentão na hora.
Isso não é da conta do Nidaime-sama. Volte logo com o vovô. Enquanto falava, ela aumentou abruptamente a pressão ofensiva e deu um soco tão forte em Tobirama que sua bochecha rachou. Uma neta agredindo o avô. Piedade filial levada a níveis assustadores. Do outro lado, Neji viu Orochimaru arruinar o plano e não conseguiu conter a raiva. Ele desferiu decisivamente os 8 trigramas 64 palmas de vácuo, suas mãos se movendo freneticamente enquanto uma força repulsiva e aterradora irrompia, despedaçando Orochimaru em 2 pedaços. Guren gritou em choque, Orochimaru-sama, e estava prestes a avançar, mas foi repelido por Ieyashi com Kaita em rotação. Os outros membros do clã Hyuga estavam cheios de fervor e orgulho. Seu líder era avassalador, um único golpe de poder, e Orochimaru foi derrotado. Quem mais seria capaz disso? É claro que Orochimaru não era tão fácil de matar. Mãos rasgaram a boca do cadáver por dentro, e Orochimaru rastejou para fora dela. A técnica Daijahyu Shikushin no Jutsu, grande técnica de troca de corpos do estilo serpente, tinha uma aparência repugnante, mas era extremamente eficaz. Orochimaru então encarou os olhos azuis de Neji, a ganância brilhando em seu rosto. Como esperado do olho sábio, é incrível. Neji, entregue-me seu corpo. Neji respondeu com a palma da mão. Com um simples gesto de mão, uma força de atração aterradora arrastou Orochimaru para o ar. Então, uma onda de repulsa atingiu o corpo, e Orochimaru se dividiu em 2 novamente. Mas em pouco tempo Orochimaru rastejou para fora da boca de um cadáver mais uma vez, como uma boneca russa sem fim. Ele simplesmente não morreria. O Orochimaru atual não era mais o aleijado que havia perdido o uso das mãos. Ele havia se recuperado e lutava com facilidade e sem esforço. Matá-lo não seria tão simples. O lado de Kabuto, no entanto, parecia bem menos tranquilo. Shino estava de pé com as 2 mãos nos bolsos, impassível. Seus enxames devastaram o campo de batalha sem parar. Insetos que antes devoravam todos os tipos de chakra de bestas com cauda já haviam sido cultivados. Esses eram, sem dúvida, os insetos mais fortes agora, muito além até mesmo dos de Fu. Diante do Rinnegan de Kabuto, Shino não demonstrou o menor medo. Com um gesto casual, ele ordenou que vários enxames atacassem Kabuto de diferentes ângulos. Kabuto imediatamente usou Uchiha Tensei, empurrão todo-poderoso, repelindo um enxame instantaneamente. Mas, no segundo seguinte, outros enxames surgiram. Essa era a força de Shino. Ele sabia que o Uchiha Tensei tinha um tempo de recarga, então ele organizava seus enxames em ondas escalonadas. No momento em que o Uchiha Tensei era usado e entrava em recarga, os enxames que ele mantinha em reserva aceleravam repentinamente, fechando a distância em um instante e deixando o inimigo sem como se defender. Como previsto, Kabuto só pôde recuar às pressas. Ao mesmo tempo, a cabeça de cobra que saía do abdômen de Kabuto se transformou em Kidomaru, cuspindo teias que interceptaram muitos dos insetos. As técnicas do quarteto do som? Shino manteve a calma. No passado, isso poderia ter sido problemático. Mas eu não sou mais quem eu era. Meus insetos não temem a teia de aranha. Kabuto observou os insetos presos na teia simplesmente ignorarem a aderência, se libertarem com facilidade e até mesmo roerem as teias. Era absurdo. Com os enxames atacando novamente, Kabuto não teve escolha a não ser recorrer ao poder do Rinnegan, expandindo uma barreira repulsiva para se proteger. Mas o uso do Rinnegan consumia muito chakra e era completamente inadequado para combates prolongados. Por um período, a posição de Kabuto tornou-se precária. Nesse instante, um golpe cortante da lâmina do carrasco surgiu de repente, forçando Shino a se esquivar. Olhando atentamente, ele percebeu que era Suigetsu. Em vez de ajudar o lado de Orochimaru, ele tinha vindo para cá, e Suigetsu não estava sozinho. Jugo e Karin estavam com ele. Os 3 pareciam ser próximos e se moviam juntos. Eles haviam decidido vir ajudar Kabuto. Capítulo 387. Vocês realmente vieram me ajudar? Até Kabuto ficou surpreso. Afinal, liderar aquela equipe diariamente nunca fora fácil. Nem mesmo Karin, a mais fraca entre eles, o respeitava, muito menos os outros. E no entanto, naquele momento eles correram para apoiá-lo. Era realmente difícil de acreditar. Suigetsu empunhou a lâmina do carrasco em postura defensiva e bufou. Não me interpretem mal, Orochimaru nos mandou vir. Karin assentiu vigorosamente. Sim. Não fique toda emotiva e não pense que estamos te ajudando. Se Orochimaru não tivesse visto que você estava prestes a ser devorada viva por insetos, ele nem teria nos enviado. Tudo bem. Então, muito obrigado. Kabuto não estava com vontade de ser sentimental. Ele simplesmente disse, os insetos desse cara são nojentos. São difíceis de lidar. Suigetsu imediatamente o encarou como se ele tivesse acabado de constatar o óbvio. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência consegue ver isso. Sério, você quer que a gente lute com alguém tão irritante? Shino não se importava se Kabuto tinha reforços, e não se dava ao trabalho de trocar palavras. Ainda mais insetos irromperam de seu corpo e gritaram pelo ar. Suigetsu brandiu a lâmina do carrasco, mas parecia visivelmente descontente por ter que lidar com um enxame. O braço de Jugo sofreu uma mutação, mas sua situação não era muito melhor que a de Suigetsu. Diante de insetos que obscureciam o céu, ele também não sabia como poderia ajudar. Karin, por outro lado, virou-se e correu. Ela detestava insetos acima de tudo. Kabuto ficou sem palavras. Como isso me ajuda? Nenhum de vocês consegue lidar com eles. Suigetsu não conseguiu conter a reclamação. Pare de agir como se não fosse nada. Com coisas assim, é óbvio que nosso lado está em apuros.
Se continuar assim vamos morrer. Pense em alguma coisa. Enquanto desviava dos insetos, Kabuto realmente começou a pensar, e no final seu olhar se voltou para Obito. Ele gritou do outro lado do campo de batalha. Obito, o que fazemos agora? Obito estava usando o Uchiha Tensei, empurrão todo-poderoso, para repelir o estilo vento de Temari. Ao ouvir isso, ele respondeu imediatamente. Obviamente vamos encontrar as bestas com cauda e capturá-las. Kabuto perguntou novamente, onde eles estão? O rosto de Obito escureceu. Se eu soubesse ainda seria tão complicado. Eles podem estar em Myobokusan. É o melhor lugar para se esconder. Ele disse isso, mas ficou claro que ele menos queria essa resposta, porque ninguém sabia onde ficava Myobokusan. Se os Jinchuriki e as bestas com cauda realmente estivessem lá, seria um beco sem saída. Mas as pessoas que sabiam a verdade sentiram seus corações afundarem. Se tivesse sido antes, não faria diferença se o inimigo adivinhasse. Mas a situação era diferente agora, porque Minato estava do lado inimigo. Nesse momento Orochimaru falou. Se for Myobokusan, não será difícil. Minato é aluno de Jiraiya e assinou um contrato com Myobokusan. Ele até já esteve lá. É só mandá-lo. Nada bom. Ai e Tsunade, entre outros, perceberam o problema imediatamente. A ida de Gaara para Myobokusan tinha sido uma jogada brilhante, mas como Minato se tornou um inimigo usando o Edo Tensei, essa jogada brilhante se transformou em uma falha gritante. Por mais que você calcule cuidadosamente, o destino ainda pode virar o jogo. Isso ia dar problema. E não é que os olhos de Obito brilharam? Certo. Como pude esquecer? O professor Minato realmente esteve em Myobokusan. Ele pode até ter deixado uma fórmula do Iraishin lá. Hahaha. Então, professor Minato, faça uma viagem a Myobokusan e traga o Jinchuriki de volta. Minato não se mexeu. Ele viu a expressão de algo estava claramente errado. Eles tinham adivinhado corretamente. Mas no segundo seguinte Minato perdeu o controle. Era como se uma compulsão o tivesse dominado, uma fusão de Amaterasu e um vendaval violento o impulsionando para a frente. Ele não tinha escolha. Só lhe restava ir. Nem pensar. A pessoa avançou. Mas Minato já havia localizado a direção de Myobokusan. Com um lampejo, ele desapareceu. A expressão de tornou-se feroz. Ele gritou para Jiraiya. Ei, Jiraiya, você pode usar o Iraishin para ir para Myobokusan? Jiraiya abriu os braços. Provavelmente. Pode ser extremamente longe e custar 1 tonelada de chakra. Mas Minato está em um corpo Edo agora. Ele não fica sem chakra. Então ele deve ser capaz. Droga. Como chegamos a isso? Um palavrão então deixou a cautela de lado e atacou Obito com Higeri Neto, liberação de relâmpago, bomba ligeira. Obito imediatamente usou Uchiha Tensei, empurrão todo-poderoso, mas Kurotsuchi aproveitou o momento e lançou um ataque terrestre, impulsionando o chão sob seus pés para cima. Obito foi erguido no ar e seu Uchiha Tensei errou o alvo. Ao mesmo tempo, o braço de A se moveu para dentro. Kamui, Kamui. Kakashi ativou o Kamui de forma decisiva, anulando a intangibilidade de Obito. No instante seguinte, a bomba ligeira de A atingiu o peito de Obito, quase o fazendo desabar no local. Bang! Ele caiu no chão. Parecia miserável, mas não estava morto, pois seu corpo havia sido modificado por Zetsu branco. Mesmo ferimentos graves não o matariam facilmente. A estava prestes a pisoteá-lo novamente quando 3 raios amarelos brilharam abaixo. Minato já havia retornado, segurando Gaara pela gola. E dos braços de Gaara, um pergaminho se soltou. Imediatamente, A abandonou o ataque subsequente e estendeu a mão grande em direção ao pergaminho, mas uma mão negra surgiu repentinamente do chão. Agarrou o pergaminho primeiro e o arremessou para Obito. Zetsu negro, seu maldito desgraçado, rugiu A, usando seu ataque corporal relâmpago para atacar Obito novamente. Gaara finalmente reagiu. Sem hesitar, começou a se transformar em uma besta com cauda, libertando-se à força do aperto de Minato, e então se contorcendo e atacando Obito. Obito compreendeu imediatamente o que o pergaminho representava. Ele disparou Uchiha Tensei, empurrão todo-poderoso para repelir o ataque e em seguida, saltou para trás em velocidade máxima. Desculpe, eu nem entendi o que estava acontecendo, e fui trazido de volta por... seja lá quem for. Também não escondi o pergaminho direito. A voz de Gaara estava carregada de culpa. A culpa não é sua. Nós erramos nos cálculos. A não teve escolha a não ser aceitar. Aquele era o 4º Hokage. Ele foi aluno do Jiraiya, foi para Myobokusan e deixou as fórmulas do Iraishin lá. Kabuto e os outros o ressuscitaram com o Edo Tensei, e agora ele está do lado inimigo. Ele recebeu ordens para ir a Myobokusan capturar o Jinchuriki. Nossa melhor estratégia acabou sendo arruinada. Gaara finalmente entendeu, embora metade do que a disse ainda não fizesse sentido para ele. Ele se preparou sem pudor e decidiu se esconder em Myobokusan, mas jamais imaginou que o inimigo teria uma contra-estratégia como essa. De volta a Myobokusan, ele estava preocupado com o campo de batalha e estudando distraidamente o pergaminho em suas mãos. Ele pensou que não havia perigo. Então Minato apareceu, agarrou-o sem dizer uma palavra e desapareceu num instante, deixando o pergaminho exposto. Foi tudo culpa dele. Por que ele estava olhando para o pergaminho? Do outro lado, Obito não hesitou nem um pouco. Ele imediatamente canalizou o poder do Rinnegan. Kushiyose, invocação de Jutsu, banheiro móvel. Bang!
O gigantesco Gedumazo foi invocado de forma horrenda. Estava sem membros, aleijado. Mas no instante em que apareceu, soltou um rugido furioso que fez as expressões dos Shinobi aliados mudarem. Obito então invocou decisivamente o Kwaku no Joei de dentro do pergaminho e o jogou na boca do Gedumazo. Capítulo 388. No segundo seguinte, o rugido do Gedumazo ganhou um tom de alegria. Bem diante dos olhos de todos, as duas mãos que haviam sido apagadas pela liberação de poeira se regeneraram. Quanto à perna decepada, ela continuava decepada. Mas isso não diminuiu em nada a empolgação do Gedumazo. Aquela sensação há muito perdida de chakra percorrendo seu corpo, de força retornando, era tão boa que ele realmente acreditava que poderia massacrar tudo à sua frente. Dentro do Kwaku no Lei havia 4 bestas com cauda, a 2 caudas, a 4 caudas, a 5 caudas e a 6 caudas. O Gedumazo já os havia absorvido antes, apenas para que Obito os arrancasse à força mais tarde. Aquela sensação fora agonizante. Mas agora eles estavam retornando novamente. Então também se fixou em Gaara, sentindo dentro dele a energia de que precisava. Do lado aliado, as expressões de todos se tornaram incomparavelmente feias. Eles não desejavam nada mais do que despedaçar Obito, Kabuto e Orochimaru. A enorme vantagem que Natsuki e Tenten tanto lutaram para conquistar ontem desapareceu num piscar de olhos. Parecia que todo o esforço de ontem tinha sido em vão. Mas não havia outra escolha. Já era a realidade. Eles só podiam continuar lutando. Hashirama estudou o Gedumazo com curiosidade. O que é aquilo? Por que é tão feio? Natsuki explicou. Essa é a Gedumazo, a carapaça da 10 caudas. Seu melhor amigo Madara queria enfiar todas as 9 bestas com cauda dentro dela e fundi-las na 10 caudas. Essa coisa tem o poder de destruir o mundo. O quê? Madara, seu idiota. A cabeça de Hashirama latejava. Ele não conseguia entender por que seu velho amigo faria uma coisa dessas. Agora que ele pensava nisso, o que Tsunade tinha dito sobre o fim do mundo talvez não fosse exagero. Cada besta com cauda era poderosa por si só. Se as 9 se tornassem uma só, seria algo indescritivelmente terrível. Nem mesmo Hashirama provavelmente seria capaz de impedi-la. Então, o que eles poderiam fazer? Ao lado dele, Tobirama praguejou. Como esperado, os Uchiha são um clã maligno. Hiruzen também lançou um olhar furioso. Então o mundo ninja está prestes a enfrentar uma catástrofe. Jiraiya, tentem, depressa, selem-me. Se conseguirem me selar, também conseguirão selar aquela coisa. Você não precisa me dizer. Tenten disparou, sacando o Kokinjo, corda dourada de ligação. Mas Hiruzen desviou novamente e ela imediatamente se irritou. Sandaime-sama, pare de desviar. Hiruzen gritou apressadamente, Jiraiya. Rápido, use um sapo para me conter. Jiraiya não ousou perder tempo. Imediatamente invocou um sapo gigante e com a coordenação entre eles, a língua do sapo envolveu Hiruzen com sucesso, enquanto o Kokinjo de Tenten também se prendeu a ele. Hiruzen tentou cuspir o Kotodama, mas Tenten o cortou com a Shichizeiken, espada das 7 estrelas. Quando Tenten viu as palavras amaldiçoadas na Shichizeiken, sua expressão ficou estranha, mas ela ainda disse rapidamente, Sandaime-sama, repita comigo, Danzo, eu sou Aokage. Hiruzen ficou vermelho como um pimentão, mas mesmo assim gritou, Danzo, eu sou Hokage. E então ele foi sugado para dentro da cabaça vermelha. A expressão de Jiraiya também se tornou estranha. Ele praticamente podia sentir a morte social de seu professor. Ele nunca imaginou que mesmo no fim, Hiruzen-sensei ainda estaria obcecado por aquele velho ladrão Danzo. Essa relação não era um pouco estranha? Mas Tenten não teve tempo para pensar nisso. Ela disse imediatamente, Jiraiya-sama, vamos tentar. Se conseguirmos selar o Gedumazo, será perfeito. Jiraiya assentiu com a cabeça e imediatamente acompanhou Tenten até lá. E as forças aliadas Shinobi não estavam apenas paradas. Elas entenderam que o Gedumazo era a peça-chave para o resultado da guerra, então agiram imediatamente. A divisão de comando reorganizou as unidades e iniciou uma operação em grande escala contra o Gedumazo. Obito já havia subido no Gedumazo, olhando para todos lá de cima. Mas sua aparência abatida e miserável não demonstrava a confiança de um vencedor, e seus olhos estavam repletos de profunda preocupação. Ele não acreditava que seu lado realmente tivesse a vantagem. Tudo foi culpa de Madara. Madara havia sido sugado para dentro da cabaça vermelha pelas ferramentas do sábio dos 6 caminhos, deixando Obito sem um ponto de apoio. Ele não tinha espinha dorsal, nenhuma confiança. Nesse instante, o Zetsu negro, metade preto e metade branco, apareceu ao seu lado. Obito, onde está Madara-sama? Encontrei a localização da tartaruga. Vamos nos apressar e capturar o Jinchuriki. Obito se iluminou. Você encontrou? Então se mexa, agora. Zetsu negro insistiu novamente. Onde está Madara-sama? Sobre isso. Ele foi acidentalmente sugado para dentro da cabaça vermelha e selado. A voz de Obito não era alta, mas todos os presentes estavam com os ouvidos aguçados. No momento em que souberam que a localização da tartaruga havia sido revelada, suas expressões se tornaram sombrias. Aquele Zetsu negro claramente não era comum, no mínimo. Sua capacidade de rastreamento era de primeira classe. Ele localizou a tartaruga tão rapidamente que o lado aliado foi forçado a retornar a uma posição passiva. Ruim. Muito ruim. Imediatamente Darui ordenou, Darui, reúnam o esquadrão agora. Sua missão é matar Zetsu negro. Sim, chefe. Garanto o sucesso da missão. Darui aceitou imediatamente e em seguida chamou Samui, Atsui e Akatsushi para seguirem com ele em direção ao Gedumazo.
Se eles conseguissem matar o Zetsu Negro, muitos problemas seriam resolvidos junto com ele. Portanto, o assassinato tinha que ser bem sucedido. Tsunade falou enquanto aproveitava um momento para respirar. A localização da tartaruga foi revelada. O que fazemos? Mei sugeriu. Gaara, junte-se à luta agora mesmo. Enviaremos 2 pessoas para o lado de Natsuki para que ele possa ficar com as mãos livres. Se algo mudar, faça com que Natsuki use o Iraishin, Deus voador do trovão, para resgatar as pessoas. Gaara concordou imediatamente, partindo em uma corrida ninja junto com a Shirama. Em seus pensamentos, ele falou com Shukaku. Shukaku, você viu aquilo, não é? Aquela é a carapaça da 10 caudas, o G do Mazo. Você também não quer ser absorvido por aquela coisa feia, quer? Shukaku respondeu com voz irritada. Você não precisa me provocar de propósito, filho do papai. Significado, ele ia causar um escândalo. Ele também queria participar. Gaara imediatamente formou selos de mão na forma de Shukaku e abriu a boca, cuspindo uma enorme bola de vento. Futon, liberação de vento, bala de ar perfurante. Natsuki usou instantaneamente o Iraishin, Deus voador do trovão, para desaparecer num instante, reaparecendo no ombro de Shukaku. Ele observou a esfera de vento avançar com força, só para ser estranhamente bloqueada por uma estreita faixa de floresta. A Shirama criou a floresta casualmente. Uma simples esfera de vento não teria o menor efeito sobre ela. Ele saltou para o topo de uma árvore e examinou Shukaku. Então este é um cauda. Quando as vilas estavam dividindo as bestas com cauda, Tsunagakure não recebeu nenhuma parte porque já tinha uma. Eu nunca soube realmente o quão forte um cauda era. Ele até parecia um pouco ansioso para experimentar. Enquanto isso, Natsuki conversou com Gaara. Gaara, você está se acostumando com a transformação completa em besta com cauda? A voz de Gaara respondeu. É uma sensação boa. Os efeitos colaterais estão colaborando. Natsuki, eu sinto muito mesmo. Está tudo bem. Nenhum de nós esperava por isso. Podemos chamar de derrota por uma jogada. Mas não importa, ainda não perdemos. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.